Cada átomo consiste em um núcleo muito pequeno composto de prótons e nêutrons, que é circundado por elétrons em movimento. Os elétrons e os prótons são carregados eletricamente, sendo que a carga do próton é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb e a carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb com sinal negativo. A carga do nêutron é eletricamente neutra. Como a massa dos elétrons é muito menor do que a massa de prótons e dos nêutrons, então a massa do átomo pode ser estimada como sendo a massa dos prótons mais a massa dos nêutrons. Cada elemento químico é caracterizado pelo número de prótons no núcleo, ou seja, o número atômico, dado pela letra Z. Em um átomo eletricamente neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons. Embora o número de prótons seja o mesmo para todos os átomos de determinado elemento, o número de nêutrons pode variar. Assim, átomos de alguns elementos podem possuir duas ou mais massas atômicas diferentes, chamadas de isótopos. Por exemplo, o átomo de hidrogênio possui 3 isótopos. O prótio, que não possui nêutrons, possuindo apenas um próton, circundado então por um elétron. O deutério, que possui um próton mais um nêutron, circundado por um elétron. E o trítio, que possui o próton mais 2 nêutrons. Veja que a massa atômica, que é a soma das massas de prótons e nêutrons, aumentou do prótio, que possui apenas um próton, para o trítio, que possui um próton mais 2 nêutrons. Apesar de que o número atômico, que é o número de prótons, permanece igual em todos eles. Para medir a massa de átomos, a unidade utilizada é a unidade de massa atômica, ou AMU. Um AMU vai ser igual à massa do isótopo do carbono 12 dividido por 12, que equivale a aproximadamente 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Por exemplo, o átomo de ferro possui 55,85 AMU, que equivale a 55,85 gramas de ferro por mol de ferro. No modelo atômico de Niels Bohr, supõe-se que os elétrons giram em torno do núcleo em posições pré-estabelecidas. Se um elétron tiver uma órbita próxima do núcleo, então a energia desse elétron vai ser menor do que a energia daquele elétron que está circundando o núcleo numa órbita mais afastada. Verificou-se que o modelo de Bohr possui algumas limitações significativas, devido à sua incapacidade de explicar vários fenômenos envolvendo elétrons. Foi então proposto um modelo mais robusto baseado na mecânica quântica, definido como modelo da mecânica ondulatória, na qual considera-se que os elétrons exibem características de partícula e de onda. Diferentemente do modelo atômico de Bohr, no qual os elétrons orbitam o núcleo em orbitais discretos pré-estabelecidos, os elétrons do modelo da mecânica ondulatória possuem uma determinada probabilidade de serem encontrados em algumas posições. A posição, então, do elétron é descrita em termos de uma distribuição de probabilidade, ou nuvem de elétrons. Usando o modelo da mecânica ondulatória, cada elétron é caracterizado por 4 parâmetros conhecidos como números quânticos. O primeiro número quântico, ou número quântico principal, dado pela letra N, especifica as camadas da nuvem. No modelo de Bohr, ele dita a distância do elétron ao núcleo. Então, por exemplo, a primeira camada para n igual a 1 seria a camada K.
mais próxima ao núcleo. Quando n é igual a 2, uma camada mais afastada, teríamos a camada L. N igual a 3, nós teríamos a camada M. O segundo número quântico é o número quântico magnético, dado pela letra L. Ele especifica as subcamadas dentro de determinada camada. Cada tipo de subcamada possui uma forma específica. O valor de L vai ser sempre menor ou igual ao número quântico principal menos 1. Então, por exemplo, para a camada K, na qual N é igual a 1, L vai ser sempre menor ou igual a N, ou seja, 1 menos 1. Nesse caso, 0. Isso quer dizer que a camada K possui apenas a subcamada 0, ou então chamada de subcamada S. Para a camada L, no qual N é igual a 2, L vai ser menor ou igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Ou seja, para a camada L, ela vai possuir duas subcamadas, sendo L igual, então, a 1 ou 0. 0 representando a subcamada S e 1 representando a subcamada P. A camada M vai ter 3 subcamadas, que seria a S, a P e a D. O terceiro número quântico especifica a direção espacial dos orbitais dentro de determinada subcamada. Então, para a camada S, para a subcamada S, na qual L vale 0, o terceiro número quântico, ou seja, ML, vai variar, então, de L até menos L. Como L vale 0, eu teria simplesmente um valor para ML, que seria 0. Ou seja, a subcamada S tem apenas uma direção. E a forma dessa subcamada seria uma esfera em torno do núcleo, no qual, então, os elétrons aqui possuem determinada probabilidade de serem encontrados dentro dessa esfera. Já para a subcamada P, na qual L é igual a 1, ML vai poder variar de 1, passando por 0, até menos 1. Então, ML vai ser igual a 1, 0 e menos 1. A subcamada P vai possuir, então, 3 direções possíveis. A direção PX, no qual os elétrons vão estar, então, orbitando em torno aqui do eixo X. Então, a nuvem de elétrons está aqui em torno do eixo X. O orbital, a subcamada orbital PY, no qual os elétrons vão estar, a nuvem de elétrons, então, vai estar aqui em torno do eixo Y. E o orbital PZ, no qual, então, os elétrons vão estar orbitando aqui em torno do eixo Z. Por exemplo, o próximo orbital seria o orbital D, no qual L vai ser igual a 2. Consequentemente, ML variaria de 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Ou seja, o orbital D possuiria, então, 5 direções distintas. Que aí a gente pode discutir essa situação aí mais tarde. O quarto e último número quântico especifica o sentido de rotação do elétron. Ele pode assumir 2 valores: meio, se o elétron está rotacionando no sentido horário,
ou menos meio se o elétron está rotacionando no sentido anti-horário, conforme demonstrado aqui na figura ao lado. Essa figura mostra um diagrama do nível de energia para as várias camadas e subcamadas do modelo da mecânica ondulatória. É importante notar aqui algumas características importantes. Primeiro, quanto menor o número quântico principal, dado aqui no eixo das abscissas, menor será a energia do elétron. Então, por exemplo, a energia do estado 1, S, vai ser menor do que a energia do estado 2, S, que é menor do que a energia do estado 3, S. Dentro de determinada camada, os orbitais D serão sempre mais energéticos que os orbitais P, que esses serão mais energéticos que os orbitais S. Além do mais, pode haver também sobreposição na energia dos orbitais de camadas adjacentes, o que é particularmente verdadeiro para os orbitais D e também para os orbitais F, como a gente vai ver posteriormente. Para determinar a maneira pela qual os estados são preenchidos com os elétrons, usamos o princípio da exclusão de Pauli. Nesse princípio, cada orbital pode conter no máximo 2 elétrons, que devem possuir spins contrários. Então, vamos preenchendo os orbitais do átomo de boro, no qual o número atômico Z é igual a 5. Começando, então, pelo orbital menos energético, que é o orbital 1s. Orbital S, então, da primeira camada K. Colocando, então, preenchendo aqui o primeiro orbital, colocando um elétron com o spin horário e o outro elétron com o spin anti-horário. A gente, então, passa para o orbital mais energético, né, que seria o 2s, preenchendo, então, com um elétron no spin horário e um elétron no spin anti-horário. E para finalizar, passamos então para o orbital imediatamente mais energético, que seria o 2p, colocando aqui, então, o quinto e último elétron. Para o átomo de ferro, no qual o número atômico é igual a 26. Então, da mesma forma que foi feito com boro, iniciando aqui com o orbital menos energético, que é um 1s, colocando os 2 elétrons nos dois sentidos, passando por 2s nos dois sentidos, passando agora por 2p. No 2p, a gente sempre vai preencher os orbitais começando com os spins em uma determinada direção. Então, preenchendo aqui o PX com um spin nessa direção, o PY com elétron com spin nessa direção, e depois o PZ com o elétron com spin nessa direção. Só assim a gente volta para o PX, preenchendo então o elétron com spin na direção contrária. E continuando então até o preenchimento do PZ. O próximo orbital mais energético seria o 3s. Então, preenchendo aqui o orbital 3s. Passando então para o 3p e fazendo da mesma forma que foi feito para o 2p. Primeiramente, os spins numa direção e voltando com os spins na direção contrária. Bom, a camada K possui um orbital s. A camada L possui o orbital s e o orbital p. A camada M vai possuir os orbitais s, p e d. Seria de se esperar que o preenchimento seguisse a ordem: primeiro 3s, depois o 3p e depois o 3d. Porém, nesse caso aqui, vai existir uma sobreposição de orbitais. O orbital 4s, apesar dele estar na próxima camada, ele tem uma energia menor do que o orbital 3d.
A seguinte regra de preenchimento pode ser utilizada nesse caso. Então, a gente preenche primeiramente o orbital 1s, como foi feito, depois o orbital 2s, passando então para o orbital 2p, depois o orbital 3s, depois o orbital 3p, e aí do 3p a gente vai para o orbital 4s. Só assim a gente preenche o orbital 3d, apesar do orbital 3d estar na mesma camada do orbital 3p. Então, continuando, passando agora para o orbital 4s. Preenchendo o orbital 4s com os elétrons nos spins contrários. E só assim a gente vai para o orbital 3d. Começando então com 1, 2, 3, 4, 5. Confirmando que o número de elétrons já foi preenchido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E voltando aqui, 26. Então, o átomo de ferro possui os orbitais agora todos preenchidos.